Você deverá iniciar a sua execução trabalhando com 2 cabos com 48 correntes, para que você possa adaptar esta etapa da execução para o tamanho que você tiver. Você vai pegar a sua caneca e você vai verificar se o seu cordão de correntes é o bastante para fazer este contorno todo. Olha só, tá vendo que aqui o cordão se encontra? Então é isso que você precisa para fazer o tamanho adequado. Então, para qualquer caneca, você conseguirá adaptar, tá bom? Uma vez que você tenha o seu cordão de correntes inicial, você laçará e você contará a primeira, a segunda e na terceira corrente você iniciará a execução de um ponto alto para cada ponto de base. Então, minha gente, eu vou aqui tecer o meu cordão por completo e eu volto ao final, porque eu vou continuar a execução com vocês na segunda carreira. Para iniciar a segunda carreira, nós vamos fazer 1 e 2 correntes, vamos virar o trabalho laçar e nós vamos tecer para cada ponto um novo ponto alto. Não existem aumentos, tá, gente? É simplesmente manter o número de pontos da nossa execução. Pois bem, nós vamos ter que tecer e também variará neste ponto em função de qual a caneca que você estiver utilizando, uma quantidade de carreiras que nos permita vestir a caneca. Então aqui eu vou alargar e deixa eu te mostrar qual a situação. Então aqui, olha, eu tenho a canequinha. O que eu tenho que fazer? Eu preciso que este meu pedacinho de crochê seja o suficiente para vestir esta altura por completo. Então aqui a gente consegue, né, ver que óbvio que falta bastante aqui pra gente, ó. Claro que aqui também, olha, a gente vai pegar desde aqui de baixo, tá? Deixa eu posicionar melhor, que é pra eu te mostrar, ó. A gente tem que pegar desde aqui de baixo, tá bom? Então esse revestimento, olha, ele tem que acontecer desde aqui a base, né? E aí a gente vai fazendo carreira a carreira até chegar aqui em cima. Não existe espaçamento aqui, tá? Porque na hora que a gente for vestir, ficará assim, aí virá botão, botão e botão. Então a gente vai ter vários pontos de botão. Você pode preencher desde a base até o topo. Eu sugiro que você deixe aqui, ó, tá vendo que tem uma dobrinha? Que é onde a gente põe a boca para beber, né? Então a gente tem que deixar esse pedacinho sobrando. Então a gente vai fazer daqui até esta base. Pode ser que aqui no meu, e eu volto caso aconteça isso, a minha quantidade de pontos altos não me permita alcançar esta bordinha. Isso quer dizer que em um dado momento, pode ser que a minha carreira de pontos altos ou passe essa marquinha que eu estou mostrando para vocês, e aí eu não poderei tecer a carreira de pontos altos, ou que falte, então fica um pouquinho para baixo. Vamos tecer e vamos ver o que vai acontecer. Assim eu vou poder direcionar vocês também caso aconteça algo parecido, algo semelhante aí com vocês. Pessoal, eu fiz então 8 carreiras de pontos altos e vejam, colocando a caneca assim na mesa e ajustando a capinha da base até o topo, você percebe, veja, que eu encerrei a minha última carreira exatamente na dobrinha que eu falei para vocês. Então aqui no meu caso, eu não preciso fazer nenhuma carreira adicional, seja de ponto baixo, por exemplo, que seria a nossa primeira alternativa para ajustar o tamanho. E não preciso desfazer também a carreira, né? Para fazer isso daí, porque deu certinho, ajustou belezinha no tamanho ideal. Bem, você percebe que eu não tiro o fio da execução, porque ela ainda não acabou, então não vou arrematar ainda. E o que eu tenho que fazer agora é posicionar
em uma das pontas. A sugestão é que você faça na ponta oposta ao final, porque daqui você já puxará mais uma carreira daqui a pouco. E você faça a colocação, olha, dos botões. Então, vai depender do tamanho da sua caneca e de quantos botões você gostaria de colocar. Eu, no caso, olha, vou fazer assim, eu vou pôr 4 botões, um na extremidade de cima, um na extremidade de baixo e 2 eu vou centralizar para que eu tenha esta abertura aqui, ó. Tá vendo, ó? Essa abertura é aonde eu vou ter estes 2 botões, tá? Então, opcional. Normalmente a gente vê com 2, um em cima, um embaixo e não coloca assim no meio. Mas eu acho que fica mais bonitinho e aí eu vou colocar então. Vou costurar os botões e eu já volto pra gente continuar. Vejam só, estando com os botões devidamente costurados, eu aqui utilizei um tom diferente de verde para costurar, para que haja um destaque. Mas você pode costurar, no caso, com o mesmo fio, com a mesma cor, tá bom? Bem, agora a gente tem que fazer o fecho para poder encaixar no botão. A gente vai fazer assim, olha, partindo do ponto que estava esperando, você vai fazer uma corrente, você vai mudar a direção da execução e ao redor ou por dentro do ponto alto, você vai fazer aqui, ó, um ponto baixo. Eu aqui preciso de aproximadamente 10 correntes para conseguir fazer o fecho. Você precisará medir na sua caneca. Pode ser que com menos correntes você já consiga o fecho ou que você precise de mais. Então, é muito adaptável. Aqui eu tecerei 10. Então, veja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Volto para o mesmo ponto alto e do ladinho do ponto baixo que eu fiz anteriormente, eu faço o próximo ponto baixo. Só para que vocês vejam, ó, eu vou alargar e eu vou vestir aqui, ó. Deixa eu tirar o fio. Vem cá, meu filho, vem pra cá. Isso, não atrapalha não, que fica mais melhor de bom, né? Ó, aí a gente vem aqui e encaixa no botão. Olha, vem pra cá, fio. Ó, tá vendo? Deu encaixe direitinho, ó, tá preso já, viu? Então eu vou fazer novamente ponto baixo na altura deste botão, deste botão, deste botão, fazendo 2 pontos baixos e entre eles eu farei um cordão de 10 correntes. No meu caso, tá? Lembra disso. Você vai ajustar aí ao tamanho que você precisar. Ao invés de eu fazer arremate, inserir o ponto de novo na execução, eu vou caminhar com pontos baixos. Então, eu vou trabalhando aqui, olha, um pontinho do lado do outro, eu vou trabalhando pontos baixos até eu chegar no ponto que eu preciso. Aqui não ficou bom, eu vou tirar, vou fazer de novo, ó. Até chegar no ponto que eu preciso para um novo cordão de correntes. Aí a gente dobra assim, olha, para que a gente consiga avaliar, ó, tô no ponto perfeito já, ó, tá vendo? Vou fazer 10 correntes, então acompanha aqui comigo, que aí você vai já entendendo legal, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Volto no mesmo ponto, tá? A gente não vai dar um espaço enorme, não. E ponto baixo. Aí eu continuo caminhando com ponto baixo, sempre respeitando o espaço do ponto, tá? Deixa o ponto ocupar o espaço dele, que é para você não ficar com muito ponto ou faltando ponto, né? E aqui, ó, deixa eu ver se aqui eu já cheguei novamente no ponto que eu preciso. Vamos ver. Tá dobrado, né? A gente vem aqui, ó. Então aqui eu tenho um. Ó, aqui na verdade, perceba, eu passei um pouquinho, você consegue ver? Olha, eu passei um pouquinho, eu já tô em cima do botão. Então, eu vou desfazer um. E a partir desse que eu vou fazer as 10 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.
Venho aqui no mesmo ponto e vou fazer o ponto baixo. Deixa eu ver aqui a situação, peraí. Aqui, a gente tem um pra cá, a gente tem um pra cá, e agora a gente tem um pra cá. Olha lá, ó, que saiu. Aí, tá vendo? Então, todos os botões ficam abraçados. Quando a gente põe na caneca, estica, e aí fica legal, né? Assim fica meio que saindo. Tá faltando somente um, tá vendo? Bem facinho, né? Bom, deixa eu terminar então essa etapa. Eu volto aqui para que a gente possa continuar juntas, tá joia? Então, olha lá, pessoal, aqui eu já trago ela vestida, que é para vocês verem como que o encaixe dá certinho, é porque realmente estica e aí não fica escapando. Agora, quando tá sem a caneca, realmente dá uma escapulida de um lado pro outro. Olha lá, ó, tá vendo? Agora a gente vai fazer a etapa da decoração desta parte. Saindo da agulha 2 milímetros, passando a tecer com um cabo somente, nós vamos utilizar a agulha 1.5 para dar continuidade. A gente inicia fazendo o círculo mágico. Ao redor do seu dedo, dê 1 ou 2 voltas para que você possa iniciar esta etapa da execução. Você vai passar a agulha pelo meio, puxar uma laçada e vai travar. Ao redor do círculo, nós vamos tecer uma continuidade de 8 pontos baixos. Então, aqui nós temos 3, agora 4, 5, 6, 7 e 8. Vou aqui alargar o ponto, vou pegar este fiozinho que a gente deixa aqui no cantinho, né? Vou manter seguro o último ponto e vou puxar para que eu possa fechar o miolinho desta execução. Pego aqui esta alça, vamos tirar o fio aqui da conversa e nós vamos passar a agulha pelo primeiro ponto para, com um ponto baixíssimo, encerrar a primeira carreira. Eu faço uma corrente e para cada ponto de base eu vou trabalhar 2 pontos baixos nesta carreira que nós estamos tecendo agora. Uma vez encerrada então a nossa segunda carreira, iniciamos a terceira com uma corrente e no primeiro ponto nós vamos fazer 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. No próximo eu faço somente um. No próximo eu faço 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. No próximo, somente um. E desta forma nós vamos tecendo esta carreira por completo. Inicio a próxima carreira com uma corrente, fazendo no primeiro ponto 2 pontos baixos e aumentando o intercalamento entre um aumento e outro para 2 pontos. Então, no primeiro eu faço um ponto somente, no segundo ponto de intercalamento eu faço um ponto somente. Novamente faço 2 pontos no mesmo ponto de base e novamente intercalamento de 2. Então faço um ponto somente, faço um ponto somente. Novamente aumento aonde eu faço 2 pontos no mesmo ponto de base. Vamos desta forma esta carreira por completo. Mais uma vez nós vamos aqui iniciar com uma corrente. Primeiro ponto, a gente faz 2 pontos baixos no mesmo ponto de base e aí aumenta o intercalamento dos aumentos. Então, agora, nesta carreira, são 3 pontos baixos de intercalamento, onde a gente faz somente um ponto para cada ponto de base. Aí, novamente, temos aumento. Minha gente, a cada nova carreira, o aumento é com um novo aumento de intercalamento. Então, eu faço 2 pontos baixos no mesmo ponto e a sequência, aonde eu tenho um ponto baixo para cada ponto de base, vai aumentando a cada nova carreira. Uma vez que nós tenhamos alcançado um intervalo de 5 pontos de intercalamento entre os aumentos, nós vamos parar de fazer aumentos e vamos tecer com um ponto baixo para cada ponto de base. Então, minha gente, a partir de agora,
somente um ponto para cada ponto será tecido. Uma observação muito importante: se você tiver uma caneca maior, possivelmente você precisará de mais carreiras de aumento. E se você tiver uma caneca menor, menos carreiras de aumento. Assim que a gente tiver esta peça colocada na caneca, você poderá entender melhor como que é esta questão desta adaptação de tamanho. Então eu vou aqui tecer as minhas carreiras sendo somente um ponto para cada ponto de base, e eu volto aqui ao final para te mostrar o total de carreiras que eu terei tecido e o tamanho que eu terei alcançado também. 5 carreiras tecidas sem aumentos, e aqui, minha gente, a gente vai fazer o corte do fio. A gente traz o ponto para fora, desta forma, e a gente passa ele de um lado para o outro algumas vezes, para que depois a gente possa fazer este arremate também, tá? Quer dizer, a gente deixa ele aqui à espera. Na verdade, ele até fica escondido depois, tá? Bom, agora é o seguinte, a minha opção aqui será utilizar 2 botões para fazer o olhinho. Então eu vou fazer a costura destes 2 botões da mesma forma que eu fiz aqui. Vou utilizar a mesma cor e vou costurar aqui, que na verdade é o rostinho aqui, ó, da nossa caneca, tá? Eu preciso também fazer a boca. E a boquinha eu vou utilizar um fio vermelho, tá? E será feito com a agulha de tapeceiro. Então, deixa eu primeiro costurar os olhinhos e eu trago já na agulha o fio para eu te mostrar como fazer esta boquinha. Então, olhem lá, olhinho costurado, né? Então, a ideia aqui do botão, né? E a gente vai fazer a boquinha, olha só como que é fácil, gente. Você vai definir qual a circunferência que você quer para a sua boquinha. Então, a gente vai seguir, na verdade, o contorno da carreira de pontos baixos. Então, eu vou começar por trás, passando pelo meio de um ponto. Eu deixo o fio sobrar aqui atrás, tá? Ó, eu vou segurar. Seguindo o contorno da carreira, a cada 2 pontos eu volto com a agulha para trás, ó. Novamente, no mesmo ponto inicial, eu passo a agulha e venho para frente. Volto para trás mais uma vez. Para cada etapa, eu farei 2 passadas do fio. Eu desço 2 pontos, então por trás, ó, eu venho aqui deixando o intervalo de 2 pontos e volto para o mesmo ponto inicial aqui no topo. Mais uma vez na base, porque são 2 passadas, e vindo aqui para o topo. Tá vendo? Volto pelo ponto final, ó, é o ponto final desse daqui. Dou 2 pontinhos e volto para trás. Venho pelo mesmo ponto inicial. E volto para trás. Dou intervalo de 2 pontos, venho para frente e volto para trás. E assim eu vou modelando a boquinha, que pode ficar de lado, pode ficar completamente centralizada, sempre dando 2 voltas no mesmo intervalo que eu estou trabalhando. Tá joia? Vou terminar então aqui a minha boquinha. Assim ficou interessante. E já já eu volto. Vejam só, gente, então eu fiz aqui a boquinha, né? Usei 1, 2, 3, 4, 5 intervalos de 2 pontos cada, passando 2 vezes em cada um deles. E eu fiz também, olha, nesta direção inversa, então ao invés de eu seguir assim, eu peguei só 2 carreiras na mesma posição e eu fiz essa parte aqui da boca, tá? É só uma opção, você pode fazer essa boquinha de outra forma, inclusive você pode abrir um pouquinho o sorriso pra cá,
puxando os pontos, né, na carreira de baixo. Dá pra gente trabalhar assim também. Mas a minha opção vai ser deixar desta forma. Agora, o que a gente precisa fazer é costurar esta parte aqui na roupinha da caneca, né? Para costurar, eu vou utilizar o mesmo fio da execução, então eu vou pegar aqui o neon e eu vou costurar com ele. Vou precisar aqui remover, né, a roupinha da caneca. E eu vou, além de fazer a costura, eu vou deixar uma parte aberta, porque eu preciso preencher este espaço com a fibra acrílica, que é para sempre ficar na posição correta. Então eu vou fazer assim, primeiro eu vou fazer essa costura, posiciono, faço a costura, né? E eu volto para te mostrar a parte que eu deixei aberta e a inserção da fibra acrílica. Já tendo boa parte costurada, né? Aqui eu deixei uma abertura. O cabo ainda tá aqui esperando a continuidade. Nós vamos pegar então agora a fibra acrílica. A gente transforma assim, olha, em bolinha, que é para ficar mais fácil da gente colocar. Olha lá, ó. E a gente vai preenchendo este espaço. Vamos pegar mais. Eu sou super a favor da gente colocar de uma forma que fique bem preenchido, que é justamente para evitar que haja a deformidade no uso, tá? Então, quanto mais preenchido você deixar, menos deformidade você terá. Olha, eu tô pegando tudo que eu tinha aqui, ó. Colocando 3 bolinhos bem gordos, bem recheados de fibra. Ó, já viu que já ficou um pouquinho mais difícil de eu colocar? Porque realmente tá bem preenchido. E eu vou colocar esse aqui todinho, ó, porque cabe. Você vai apertando que acaba cabendo. E olha como que ficou bem preenchido. Tá vendo aqui? Olha lá, ó. Olha como que fica aparente, né? E aí, eu continuo fazendo a minha costura do jeito que eu já vinha fazendo, né? Eu vou pegando aqui os meus pontos, tomando cuidado, que é justamente para que a fibra fique aqui dentro, tá? Você vai olhando, né? Se você tá deixando ela bem posicionada, olha. E eu tô pegando aqui na base, porque eu dei uma leve inclinada no rostinho, né? Olha. Tá vendo aqui? A gente vai costurando todos os pontos, veja aqui a situação. Eu gosto de passar a agulha pegando os pontos direitinho, tá? Eu não vou passar a agulha no meio do fio que a gente usou para tecer. Eu faço a voltinha mesmo. Olha lá, ó. Tá vendo aqui? Agora é que eu já tenho que sair da base, porque eu já estou entrando numa outra inclinação. E aqui eu já chego no final, ó. Olha aqui como que ficou, ó. Tô apertando o trem e ele, ó, ele não deforma, ó. Tá vendo? Fica bem legal porque está bem preenchido. E aí aqui atrás, ó. Mas não tem problema, viu? Porque depois a gente veste, ó. Deixa eu vestir novamente para vocês verem o que vai acontecer. Mesmo que eu não vista por completo, ruim é a gente segurar, né? Porque eu tenho que encaixar aqui nos botões. Fica duro, viu, gente? Porque fica bem esticado mesmo, fica bem revestido, né? Quando a gente veste, fica bem legal. Esse é o intuito, né? É que fique bem esticadinho. Depois eu ponho esses, é só pra vocês verem. Olha aqui. Deixa eu acertar, né? Ó. Olha que a situação da criatura. Né? Fica bem legal. Bom, então aqui o que eu vou fazer agora é o arremate, né? Porque a gente vai fazer os bracinhos desta parte e depois nós vamos também fazer a base e as perninhas.
Para fazermos as patinhas, nós vamos precisar de 4 bases iguais a estas. Nós aqui temos as 2 carreiras iniciais do rostinho, aonde na primeira você faz 8 pontos baixos ao redor do círculo mágico e na segunda carreira você faz 2 pontos baixos para cada ponto de base, o que vai totalizar 16 pontos baixos no final da segunda carreira. A partir da terceira carreira até a 15ª carreira, você manterá um ponto baixo para cada ponto de base. Assim, você obtém este cilindro. Aqui, minha gente, eu deixo o fio sobrando para que eu possa já fazer o enchimento e também a costura na minha peça. Eu vou colocar, então, este fio aqui na minha agulha de tapeceiro, já vou deixar aqui no aguardo e utilizando a nossa fibra acrílica, aqui eu vou transformando em bolinha, eu acho sempre que é mais tranquilo de trabalhar, eu já vou preencher aqui, olha lá que a gente vai colocando, sempre apertando para que vá até o final, né? Eu gosto que fique bem repleto mesmo, para que não haja deformidade em função do uso, né? Então, quanto mais repleto, olha, a gente conseguir deixar, é melhor. Uma vez que a gente tenha conseguido preencher, a gente vai costurar na posição desejada. 2 serão costuradas na capa que a gente já fez. As outras 2 serão costuradas na base, que é o que nós vamos fazer a seguir. Então, aqui, para que você consiga perceber, olha só o que a gente vai fazer. A gente vai dobrar assim no meio, ó, e a gente vai alinhavar de um lado para o outro. Eu gosto muito de pegar o ponto assim dos 2 lados. E aí a gente vai fazendo assim, olha. Tá vendo? Vai alinhavando, né? Por isso que a gente já deixa o fio sobrando, porque você vai usar para costurar depois. E além de fechar aqui, a gente também vai costurar na peça propriamente dita. Olha lá, tá fechadinho, tá vendo? Vamos tirar daqui. Você vai definir a posição que você vai querer deixar. Eu vou colocar, olha só, uma aqui, então, da pontinha, seguindo a bolinha do rosto. E outra, depois que tiver preenchido e costurado aqui, eu vou colocar aqui na base. Então, vai ficar uma aqui e outra aqui na base, tá vendo? Nessa posição é que eu vou fazer as minhas 2. E a costura é tranquila porque você passa de um lado pro outro assim, olha. Deixa eu começar por cima, né? Porque ele já fica na posição certa. Olha lá, ó, tá vendo? Você vai passando assim, olha, de um lado pro outro. Eu pego a base e eu pego também um pedacinho do rostinho. Só toma cuidado aonde que você passa a agulha, né, ó. Eu trago aqui e eu passo por cima da patinha, porque a costura tem que pegar tudo, ó. Tá vendo aqui? Aí, novamente, eu venho aqui pelo rostinho, ó, e eu passo na patinha, sempre alinhando na posição que eu desejo. Tem que prestar atenção para ver se você não tá saindo da posição desejada, né? Ó. Tá vendo aqui? Eu vou trazendo sempre na mesma posição. Aqui tá quase saindo. Vamos trazer, que eu ainda vou trazer mais uma vez aqui pra frente, olha. Pegando o rostinho, né? A gente pega aqui, ó. E aqui nesse ponto eu pego o último pontinho aqui da patinha e já volto lá pra trás de novo. Prontinho. Aqui eu já tirei a agulha, depois eu só faço um nozinho. Olha lá, ó. Então aqui eu tenho uma patinha costurada. Então, eu vou fazer o mesmo deste lado, né, ó, deixando um pedacinho aberto, porque depois, quando a gente vestir, vai ficar assim e assim, né? Olha lá, porque fica molinha, a gente consegue
movimentar. Então tá, vou fazer essa parte e eu volto depois porque nós vamos fazer juntas a base que receberá as outras duas patinhas. Para a base, nós usaremos 2 cabos do neon e voltamos a tecer com a agulha 2 milímetros. Fazemos o círculo mágico, vamos aqui iniciar prendendo então este anel com o primeiro ponto e vamos fazer 1 e 2 correntes para dar altura, porque trabalhamos com pontos altos. Vamos laçar e vamos começar uma sequência de 9 pontos altos. Lembrando que o cordão de correntes inicial é contabilizado como um ponto alto, que totalizará 10 pontos nessa nossa primeira carreira. Com os 10 pontos altos iniciais tecidos, nós vamos pegar o cordãozinho e vamos fechar o miolinho para que nós possamos unir o último ponto com o primeiro ponto com um ponto baixíssimo. Na sequência, nós faremos 1, 2 e 3 correntes e no mesmo ponto de base nós vamos trabalhar um ponto alto. Nesta carreira, nós vamos fazer 2 pontos altos para cada ponto da carreira anterior. Desta forma, nós teremos ao final 20 pontos altos. Novamente iniciamos com 1, 2 e 3 correntes, laçamos e nós vamos iniciar com aumento. Então eu faço o segundo ponto no mesmo ponto de base. O próximo ponto é feito somente um ponto alto sobre o ponto de base, porque agora a gente começa a fazer o intercalamento do aumento. Próximo ponto, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. O próximo, somente 1, e assim sucessivamente nesta carreira. Mais uma carreira com aumentos, então 1, 2 e 3 correntes, e iniciamos fazendo o segundo ponto no mesmo ponto de base e vamos aumentar o intervalo de aumentos. Então, nós fazemos uma sequência de 2 pontos, sendo 1 para cada ponto de base, antes do próximo aumento. Então, aqui agora, você observa que eu faço 2 pontos no mesmo ponto de base. E mais uma vez eu repito o processo. Faço um ponto alto somente neste ponto e no próximo um ponto alto somente. Vamos desta forma? Nesta carreira por completo. Nesta etapa, eu já tenho a base que consegue revestir toda a parte de baixo da minha caneca. Se você precisar de mais carreiras, tudo bem, é só você manter a proporção do aumento. Nós paramos em um intervalo de 2 pontos. Se você precisar de outra, a próxima é de 3, depois de 4, depois de 5 e assim sucessivamente, tá? Aqui no caso, a minha próxima carreira terá aumentos, porém ela é feita em pontos baixos, porque é nesta carreira de pontos baixos que será costurada a patinha e após esta carreira vem o barrado. Então, minha gente, eu vou fazer uma corrente somente e eu vou trabalhar neste ponto de base 2 pontos baixos. No próximo ponto, eu farei um ponto baixo somente. No próximo, 1. No próximo, 1. Tenho 3 pontos baixos de intervalo. Então, o próximo recebe 2 pontos baixos feitos no mesmo ponto de base. E novamente, por 3 vezes, eu faço um ponto baixo, um ponto baixo e um ponto baixo, um em cada ponto de base. Desta forma, esta carreira por completo. Esta foi a minha opção de posicionamento para as patinhas, que seriam as patinhas traseiras, que na verdade está na parte de baixo
da nossa peça. Mas ainda a parte de baixo não acabou. Então, minha gente, o que nós vamos fazer agora é voltar a trabalhar com a agulha 1,5 e com um cabo somente do fio neon. Nesta primeira carreira, que é o barrado, nós vamos criar os pontos que receberão o barrado propriamente dito. Então, tendo um pontinho aqui na agulha, você vai ver que eu vou iniciar pelo cantinho da patinha. Vou ajeitar aqui tudo. Vou trazer a execução, ou melhor, o fio para a execução, travando aqui, olhem, com um ponto baixo. E eu vou trabalhar um cordão de 3 correntes. 1, 2 e 3 correntes. Vou dar o espaçamento dessas 3 correntes na minha base e exatamente no ponto em que o último ponto da agulha estiver sobre, eu vou fazer um ponto baixo. Repare que o cordão acompanha a circunferência, é isso que tem que acontecer. Faço mais um ponto baixo no próximo ponto de base. E faço 1, 2 e 3 correntes. Acompanho e no ponto em que ele estava sobre, eu vou fazer um ponto baixo. Mais uma vez, no próximo ponto, ponto baixo. E assim, minha gente, eu vou repetindo o processo nessa carreira por completo. Aqui eu cheguei num ponto super interessante, porque você não consegue mais pegar o ponto como nós estávamos pegando. Então, o que eu preciso fazer? Olha, eu estou com as 3 correntes, eu vou ter que dar o intercalamento e o ponto que vai receber o ponto baixo, eu vou ter que pegar assim, olha, passando ao redor dele, para que eu possa, a partir da próxima carreira, né, normalizar esta execução. Aí o próximo ponto, eu vou fazer o ponto baixo pegando ao redor novamente, olha. Aí aqui eu tenho que passar pela alça. E aí aqui eu arremato. Tem uma alcinha perdida aqui, pronto. Aí eu faço 1, 2 e 3 correntes. Eu dou o espaço e no ponto que vai receber, eu pego, olha lá, ao redor. E aí aqui tem uns fiozinhos que é tudo fio pra gente fazer arremate depois. Ó, tá vendo aqui? Esse aqui já ficou ruim de passar. Eu vou tirar e eu vou passar novamente, ó. Aqui, passo ao redor. Deixa eu ver se agora veio. Veio, olha lá, ó, tá vendo? Então, a gente tem que pegar aqui atrás, a gente pega em relevo, que é pra gente depois, conforme a gente for tecendo, ter o barrado saindo por debaixo da patinha. Nesta carreira, nós vamos iniciar com uma corrente e ao redor deste arco, nós vamos fazer um ponto baixo para mover o ponto inicial. Fazemos 1 e 2 correntes para contabilizar 3 pontos iniciais, dando a altura de pontos altos. E nós vamos tecer aqui uma continuidade de 4 pontos altos. Então, aqui você já tem o segundo, o terceiro e o quarto. Lembrando que o primeiro cordão de correntes, ele conta como um ponto. Então, no total, eu tenho 5 pontos. Eu faço uma corrente, eu laço, e novamente no mesmo intervalo, eu vou fazer 5 pontos. Então, aqui eu tenho o meu primeiro ponto alto. Agora, o segundo ponto alto. Terceiro. O quarto e o quinto. No próximo arco, passo a agulha ao redor e eu faço um ponto baixo. Novamente, eu vou fazer 5 pontos altos no próximo arco. Então, segundo, terceiro, quarto e quinto. Uma corrente e mais 5. Primeiro, o segundo, terceiro, quarto e o quinto. Ponto baixo no próximo arco. E assim, minha gente, nós vamos fazendo esta nossa primeira carreira
do barrado. A nossa segunda carreira do barrado, ela vai se iniciar então com o ponto pipoca. Então a gente vai fazer assim, olha, 1 e 2 correntes para dar altura, nós vamos laçar e sobre este ponto inicial, nós vamos tecer 4 pontos altos. Então aqui, veja, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto ponto. Com o cordão de corrente inicial, remontamos os 5 pontos. Vou alargar, vou passar a agulha pelo primeiro ponto, que na verdade é a segunda corrente, vou ajustar o ponto alargado e vou trazer por dentro do primeiro. Travo meu ponto, faço uma corrente de intercalamento, laço, na base eu pulo um ponto e no próximo eu reinicio os 5 pontos altos. Então, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Alargo, passo pelo primeiro ponto, pego o ponto alargado e ajusto e arremato. Travo com uma corrente e faço uma corrente de intercalamento. Laço, pulo um ponto de base e no próximo, ponto pipoca. Então, o primeiro ponto alto, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Alargo, passo pelo primeiro, pego o ponto alargado e ajusto e trago por dentro do inicial. Prendo com uma corrente. Laço e observe aqui, olha, nós estamos exatamente no meio do leque. Eu tenho uma corrente feita, né? Então eu vou fazer aqui um ponto picô. Então eu vou fazer aqui, ó, 2 e 3 correntes e eu vou transformar em picô passando a agulha pela primeira e arrematando com o ponto baixíssimo. Vou laçar e já no primeiro ponto do outro lado eu vou trabalhar um pipoca. Eu tenho que ter 3 pipocas deste lado também. Então eu tenho o segundo ponto alto, eu tenho o terceiro, o quarto e o quinto. Pego o primeiro ponto, transformo em pipoca e travo. Faço uma corrente de intercalamento. Pulo um ponto de base e no próximo eu vou fazer o ponto pipoca. Então, o primeiro, o segundo ponto alto, o terceiro, o quarto e o quinto. Alargo, pego o primeiro ponto, ajusto, trago por dentro e travo. Uma corrente de intercalamento, pulo um ponto de base e eu vou para o meu último ponto pipoca desta sequência, tá? Então, aqui, olha, 2 pontos altos, 3, 4 e 5. Alargando, pegando o primeiro ponto, ajustando o ponto alargado e travando o meu ponto pipoca. Então, aqui você tem, vamos aqui alargar, olha, um leque de pontos altos que agora possui ponto pipoca e tem o picôzinho aqui perdidinho. Nós vamos repetir este processo em todos os leques. E entre um leque e outro, o ponto pipoca não recebe corrente de intercalamento. Então, aqui eu fiz a corrente para travar, mas eu não farei mais uma para intercalar. Eu vou automaticamente para o outro leque, aonde eu vou trabalhar o ponto pipoca imediatamente após o anterior. Tá joia? Vamos lá, então? A próxima carreira receberá pontos altos. Então, minha gente, nós vamos fazer uma corrente, vamos passar a agulha ao redor do primeiro intervalo entre um pipoca e outro e vamos fazer um ponto baixo. Vamos fazer 1 e 2 correntes para dar a altura do ponto alto, laçaremos e neste mesmo intervalo nós vamos fazer 2 pontos altos. Aqui o primeiro e aqui o segundo. Laçamos e vamos para o próximo intervalo. Fazemos 3 pontos altos. O primeiro,
segundo e agora terceiro. Laçamos e agora olha só, quando a gente abre bem os pontos pipocas e observamos o ponto picô, ó, tô esticando ele bem. Você consegue perceber que tem uma alcinha aqui na base? É esta alcinha que você precisa localizar para poder fazer a sequência de agora. Então eu vou aqui por trás do ponto picô, vou passar a agulha no intervalo desta alcinha e vou trazer o fio para fora deste espaço. Olha lá onde que eu peguei, ó. Vou fazer um ponto alto, faço 1, 2 e 3 correntes, transformo em ponto picô com o ponto baixíssimo, laço de novo e no mesmo lugar faço mais um ponto alto. Olha lá, então na verdade o meu ponto picô ele fica levantado, ele fica em relevo em função de eu ter feito esta continuidade de pontos atrás dele. Eu laço e no intervalo eu vou fazer 3 pontos altos. Então, o primeiro, o segundo e o terceiro. Laço e no próximo intervalo, 3 pontos altos. O primeiro, segundo e agora terceiro. Neste momento, eu estou encerrando esta sequência de pontos, ó, deixa eu alargar aqui, ó. Esta sequência de pontos, ela está sendo encerrada. Eu vou sair deste leque e eu irei para o próximo. Entre um leque e outro, quando nós fizemos na carreira anterior o ponto pipoca, não tinha corrente de intercalamento, ó, tá vendo que fica bem apertadinho, bem próximo um ponto do outro? Então aqui não acontece nada, você pula, você laça e vem para o intervalo deste leque entre um e outro ponto pipoca e você reinicia a sequência dos 3 pontos altos. Você vai repetir em todos os leques o mesmo que nós fizemos aqui no primeiro. Vamos para a nossa última carreira, pessoal. Então é assim, olha, você vai fazer 1, 2 e 3 correntes, vai laçar e neste mesmo ponto de base nós vamos fazer mais 4 pontos altos. Então aqui, olhe, o primeiro, o segundo, o terceiro e agora o quarto. Alargamos, pegamos o primeiro ponto, pegamos a alça alargada, ajustamos e transformamos em ponto pipoca. Fazemos uma corrente para travar, mais 1, 2 e 3. Transformamos em ponto picô com o ponto baixíssimo. Laçamos e olha a situação, hein? No mesmo ponto de base, nós vamos trabalhar mais um ponto pipoca. Então, veja, o primeiro ponto alto, o segundo ponto alto, o terceiro, o quarto e o quinto ponto. Alargamos, passamos a agulha no primeiro ponto, ajustamos o ponto alargado e transformamos em pipoca. Travamos, laçamos e no intervalo entre um bloquinho de 3 e o outro, nós vamos fazer um ponto alto, um picô e mais um ponto alto.
laçamos e da mesma forma que nós pegamos o picô por trás na carreira anterior, pegaremos nesta. Então, por trás do ponto picô da carreira anterior, nós vamos repetir o processo que nós fizemos aqui. Então, o primeiro ponto, o segundo, o terceiro, quarto e agora o quinto ponto alto. Alargo, pego o primeiro, passo pela alça e ajusto, transformo em pipoca e travo. Faço 1, 2 e 3 correntes, transformo em ponto picô. Laço e no mesmo ponto de base. Lá vamos nós fazer 5 pontos altos. Então, o segundo, terceiro, quarto e o quinto. Alargo, passo a agulha pelo primeiro, ajusto, passo por dentro e travo com uma corrente. Laço. Assim como aqui, entre um bloquinho de 3 e o outro, foram feitos 2 pontos altos intercalados de um picô, aqui nós faremos o mesmo. Então, um ponto alto, 1, 2, 3 correntes que são transformadas em picô e mais um ponto alto no mesmo ponto de base. Olha lá a situação se formando. Vou laçar e entre o conjunto de pontos de um leque e outro, eu vou trabalhar o gominho de pontos pipocas intercalados de picô. Então, um ponto alto, 2, 3, 4 e 5. Alargo, passo no primeiro e ajusto, transformo em pipoca e travo. 1, 2 e 3 correntes que são transformadas em picô. Laço, aqui ficou faltando passar direitinho, olha. Laço no mesmo ponto, mais um pipoca. Então, o primeiro ponto alto, aqui, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Alargo, pego o primeiro ponto, ajusto, transformo em pipoca e travo. Minha gente, olha a repetição acontecendo, olha. Então, na verdade, o que a gente faz é gominho de ponto pipoca intercalado por ponto picô e gominho de 2 pontos altos intercalados de um ponto picô. Essa é a alternância nesta carreira por completo. Uma vez encerrada, então, esta carreira, você tem a sua base completamente tecida. E olhem, eu confesso aqui que quando eu comecei, eu não pensei em fazer a base desta forma. Na verdade, a ideia vai se formando durante a execução. E eu devo confessar que eu acho que tá ficando muito bonitinho, né? Tá muito cheio de graça mesmo essa pecinha. Mas ainda não acabou não. Agora é o seguinte, para deixar bem com cara de inverno, de uma caneca com coisa quente, né, dando a ideia de chá, de café e por aí vai, nós vamos fazer uma touca para pôr aqui na cabeça dessa criaturinha. Aqui eu vou usar o fio Clea 1000, 2 cabos com agulha 1.5, com um detalhe. Este aqui foi o fio que eu usei para fazer a costura dos botões, seja nos olhinhos, seja na parte lateral da nossa peça. Você poderá usar o fio que você utilizou para fazer a costura ou ainda utilizar o neon, pode continuar com ele, tá? Não tem problema nenhum. Nós vamos iniciar com o círculo mágico e nós vamos preencher o círculo mágico com pontos altos. Então aqui eu estou prendendo e eu estou fazendo 1 e 2 correntes para dar a altura. Vou laçar e eu vou fazer ao redor aqui desta minha primeira carreira um total de 11 pontos altos. Uma vez tendo chego então ao 11º ponto alto,
Somando o cordão de correntes, alcançamos então 12 pontos ao redor do círculo mágico. Nós vamos aqui puxar o fiozinho para ajustar, para que a gente possa fechar o círculo, né? Encerrar a carreira, passando a agulha na nossa terceira corrente e fazendo aqui um ponto baixíssimo. Minha gente, nós vamos tecer uma continuidade de carreiras aonde não haverá aumentos. Então eu tenho 12 pontos e serão 12 pontos até que nós alcancemos, observem, da base, então daqui de baixo, até o topo da cabeça, a altura necessária para preencher esta etapa. Então aqui eu estou com a primeira carreira em pontos altos. Eu simplesmente vou fazer as 3 correntes de início e para cada ponto eu manterei mais um ponto somente. Todas as carreiras serão assim, até eu ter a altura que eu preciso aqui para alcançar, da base até o topo da cabeça. Olhem só, com 13 carreiras tecidas, eu já consegui a altura que eu preciso. Então, ó, só para que você tenha noção, vamos aqui alargar, olha. Então, aqui é a base, tá? Olha só, eu estou no topo da cabeça, bem no meio da cabeça, tá bom? Agora é assim. Nesta carreira, nós vamos dobrar o número de pontos. Então, eu farei aqui as minhas 3 correntes para dar altura, eu laçarei, e assim, tem que tomar cuidado, porque virou um tubo, né? Fica difícil de você posicionar corretamente. Então, na verdade, o que nós vamos fazer é 2 pontos altos para cada ponto de base nesta nossa 14ª, no caso aqui a minha é, né, a 14ª carreira. Você vai medir aí até você alcançar da base até o meio da cabeça a altura necessária. Vou fazer aqui esta carreira por completo e eu volto para continuar com vocês. Encerrada esta carreira, mais uma vez nós vamos dobrar a quantidade de pontos. Então aqui eu fiz as 3 correntes e para cada ponto de base eu farei 2 pontos altos. Para finalizar, nós vamos fazer aqui, olhem, uma corrente e nós vamos fazer um ponto baixo para cada ponto de base, só para dar um acabamento mesmo nesta parte da nossa execução. Uma vez tendo encerrado, você vai fazer o seu arremate, mas você vai deixar bastante fio sobrando, que é para que a gente possa fazer a costura já partindo do ponto final, tá? Aqui na base, nós vamos colocar como se fosse um pomponzinho de fio de pelúcia. Você pode utilizar o barroco decore, o decore luxo, você pode utilizar o luxúrio majestoso, enfim, fios que tenham a ideia de pelúcia para que a gente possa fazer aí esse pomponzinho. É bem simples, é o seguinte, olha, eu tenho aqui 2 cabos de um fiozinho, né, que tem pelinhos. Aqui eu escolhi branco, você pode escolher a cor que você quiser. Eu fui pro branco por causa do branco do botão, tá? A gente dobra no meio esse fio, aqui tá bem grandinho, tá? Dobra no meio de novo, aí a gente vai dobrando. E dobra no meio de novo. Dobra no meio mais uma vez. E mais uma vez. Aqui eu já não consigo dobrar no meio, novamente, e manter seguro, ó, assim, eu não consigo ficar segurando. Então, uma vez que eu chego no que é o limite, eu vou amarrar o miolinho com o mesmo fio que eu usei para fazer esse meu gorro. Então, aqui, ó, eu estou posicionando e aqui eu vou fazer um nozinho no meio. É simples, nada demais, é só um nozinho. Eu só não sei se eu tô com fio duplo, tava, eu que não tinha visto. Então, peraí que eu vou pegar novamente, ó. Aí aqui a gente vem aqui e faz assim, ó, dobra, que é pra manter no lugar, porque senão vai sair do lugar, tá? Aí a gente faz um nozinho aqui. Posiciona ele aonde a gente quer.
Aperta bem. Eu vou mais uma vez apertar. Ó. Tá? E ele vai ser posto lá assim, né? Ele vai ficar desse jeito lá. Tá vendo? Então, a gente precisa estar com ele bem preso. Eu gosto de verificar e ver se tá tudo ok, porque ele vai sair daqui do meinho, ó. E aí, depois a gente vai cortar. Então, é assim, utilizando a agulha, né? Porque a gente vai precisar de uma ajudinha. Vamos passar a agulha aqui por dentro. Eu preciso vir aqui no meio, ó. Tá vendo que eu saí aqui no meio? Eu vou pegar estes cabos e eu vou trazer para dentro da minha peça, olha. Trouxe aqui. Ele fica travado aqui em cima, ó. Tá vendo que fica travado? Vou passar a agulha no pontinho aqui do lado, ó. Eu quero pegar um pontinho do lado, qualquer pontinho, olha, tá vendo que tô na primeira carreira, eu tô pegando em qualquer ponto? Eu aqui vou puxar o meu fio pra fora. É como se eu estivesse fazendo uma costura, tá? Aqui, ó. Não consegui trazer. Agora eu vou pegar de novo, ó. Só que eu vou fazer essa costura aqui. Agora eu trouxe. Olha aqui, ó. Tá vendo? Eu vou fazer essa costura em um ponto aqui da base, ó. Em qualquer um deles. É por isso que a gente usa, de preferência, a mesma cor, né? Ó, tá vendo aqui? Eu vou fazer um nozinho. Olha. Tá? Então, ele tá travado. Daqui ele não sai mais. Passo a agulha de novo aqui por dentro até alcançar o ponto do nó. Olha lá. E puxo esse cabo pra dentro. Você tem que passar bem no meio do ponto feito, que é pra ele conseguir, ó, agora ele tá vindo, que é pra ele conseguir entrar, que senão ele não entra, eu perdi. Vamos tentar de novo, peraí. Pera aí, que dá certo o trem. Ó, agora foi, tá vendo? Eu tô trazendo aqui pra dentro. Ó, ele tá aqui. Um deles, né? Tá aqui, olha. Olha, viu? Entrou todos, ó. Tá vendo que tá aqui? Aí, novamente, eu venho no mesmo ponto onde ele está e eu vou puxar mais pra dentro ainda, porque eu quero que ele fique aqui dentro, né? Então, eu vou trazendo, ó. Já alcanço? Acho que eu ainda não alcanço ele por dentro, mas tudo bem, não tem problema não. Eu volto pra pegar ele aqui, ó. Tá vendo aqui? A gente laça, ó, e traz pra dentro. Tá quase. Ah, já consigo pegar ele aqui, ó. Tá vendo ele aqui? Eu já consigo trazer, ó. Entrou. Tá? Então, ele fica aqui por dentro. A gente corta um pouquinho esse excesso, porque não precisa dele tão grande aqui dentro. E a gente vem aqui e a gente corta do tamanho que a gente realmente deseja. Então, aqui eu já tô pegando, eu tô fazendo um cortezinho, ó. Tá? Tô tirando esse restinho que eu não quero. Tá lá o coitadinho todo estrupiado, todo todo arrepiado. E aí, agora a gente tem que costurar. Então, a gente posiciona aonde a gente quer que fique, porque a gente vai costurar na cabeça da criaturinha. Para isso, é claro que eu vou tirar da caneca, que é para facilitar a costura, porque senão, minha gente, a gente tá danado para costurar o trem. É complicado costurar aqui, não convém, tá? Deixa lá a caneca só com as pernas, não tem mais cabeça, criatura. Usando a agulha de tapeceiro, né? A gente vai aqui pegar a ponta, ó. Passa lá na agulha de tapeceiro. E aí, posicionando aonde a gente quer, né? A gente faz a nossa costura. Como a gente já viu, não mudou nada. A costura é sempre feita da mesma forma, ó. Já tô posicionando aqui, ó. Eu já tô trazendo a costura, eu vou de um lado pro outro, tá? Sempre pegando a costura anterior. É claro que aqui, no caso, o meu chapéuzinho, ele vai vir aqui pra cima. Então, eu vou costurar ele aqui em cima, tá? Ele vai sair da posição que estava antes. Até aí, tudo bem.
sem problema nenhum, porque faz parte do desenho da posição que eu quero, tá? E assim eu vou costurando, olha, de um lado pro outro, a gente vai costurando aqui, até que fique completamente preso, né, na posição que a gente deseja. Olha lá, ó. Vou fazer minha costura então por completo e eu volto aqui só para você ver o resultado final, como é que fica essa brincadeira nossa aqui. Ah, pessoal, o negócio é o seguinte, eu acho que não tem mais aonde eu colocar detalhe nisso daqui. Eu acho que agora a gente chegou na situação. Então aqui, olha, vejam só como é que ficou, na verdade, né, o nosso conjuntinho de protetor de caneca e a base também, né? O porta-copos, porta-caneca, né? Totalmente tecido, totalmente feito. E eu acho que ficou bem legal. O que vocês acham? Pessoal, deixa eu agradecer a audiência.